E diretamente do CT Parque Gigante eu quero te trazer informações sobre negociações do Internacional e sobre algumas informações que inclusive que eu consegui apurar sobre zagueiro. E eu quero te falar aqui sobre o plano A e o plano B da direção do Inter, porque eu sei os nomes, inclusive está na capa desse vídeo, e eu quero te trazer mais detalhes sobre essa possibilidade nesse vídeo. Mas, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, tu sabe, né? Roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. Estou aqui diretamente do CT Parque Gigante porque eu tenho algumas atualizações quanto a zagueiros. Porque eu descobri quem que é o plano A e quem que é o plano B da direção do Inter, inclusive com alguns detalhes de valores e da situação realmente e até de reunião. Mas, antes disso, eu preciso te trazer um contexto. Todo mundo sabe que o Kaique Rocha chegou para o Inter, mas era um zagueiro que chegou para compor elenco. A gente sabe também do Vitor Gabriel, que é um jogador que está se adaptando muito nesse time do Internacional, inclusive hoje é titular do técnico Roger Machado. Somado a isso, eu já falei dois. O Inter tem o Vitão, tem o Agustin Rogel e tem o Cleiton Sampaio. Tem 5 zagueiros nesse momento, certo? Sim. O Inter quer trazer mais um, mas um zagueiro que o Inter entenda que tenha um nível de envergadura um pouco mais alto. Um zagueiro para disputar a Libertadores. E aí talvez, depois, tu inclusive vai discordar das escolhas que o Inter está tomando para a zaga. Porque na minha opinião, os dois zagueiros que o Inter querem, nenhum dos dois tem uma envergadura. Um tem um pouco a mais, mas o outro é um completo jogador ainda inexperiente. Um cara ainda que não teve na carreira uma grande competição como uma disputa. E tu vai entender quando eu te falar os nomes que realmente o Inter está tentando para esse momento, né? E como a gente trouxe o contexto dos zagueiros que o Inter tem, que são 5 nesse momento, tu tem que lembrar que destes 5, 2 tem uma boa possibilidade de sair na metade do ano. O Agustin Rogel, que termina contrato na metade do ano e tem um contrato de empréstimo com o Internacional, já que ele pertence à equipe do Hertha Berlim da Espanha, da Alemanha, perdão, e o Inter teria que pagar algo em torno de 1,5 milhão de euros para a permanência desse uruguaio. O outro jogador, a gente sabe que é o Vitão, que é um jogador que nesse momento tem uma boa possibilidade de deixar o Internacional para o futebol europeu. Na metade do ano passado teve possibilidade para ir para o Real Betis. No final desse ano teve uma sondagem muito forte da equipe da Napoli, da Itália. O Nottingham Forest, ano passado, da Inglaterra, também tentou a sua contratação. Então o Inter sabe que na metade do ano pode perder zagueiros. Até por isso o Inter gostaria de trazer esse sexto nome e gostaria que esse sexto nome fosse de maior envergadura. Mas então, sem mais delongas, eu quero te falar primeiro sobre o plano A. E aí tu vai lembrar quando eu te falar que, na minha opinião, não são zagueiros de envergadura. O primeiro nome seria o de Juninho, jogador do Midtjylland da Dinamarca, que aqui no Brasil jogou pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro inclusive, e passou também pela equipe do Bahia, treinada pelo Roger Machado. Seria um nome que a gente pode considerar de confiança por parte do Roger. Seria uma possibilidade de contratação nesse momento do Internacional e um nome que neste momento agradaria a direção do Inter, teria também a aprovação do Capa. Quero te contar os detalhes dessa negociação. Foram 2 propostas que o Inter fez. A primeira proposta foi de empréstimo com opção de compra, recusada pela equipe dinamarquesa. A segunda proposta, já que a de empréstimo não deu certo, foi de compra em definitivo de parte dos seus direitos econômicos. A proposta do Inter foi de 1,5 milhão de euros. Também recusada pela equipe dinamarquesa. E aí eu quero te trazer os detalhes de por que o time da Dinamarca recusou as propostas. Neste momento, a Dinamarca está na metade da temporada, porque é uma temporada europeia, né? Na metade desse ano, por mais que a gente esteja aqui no começo de ano, lá eles estão na metade da temporada. E eles não gostariam de liberar nenhum jogador neste momento. Então o Juninho ficaria lá até a metade da temporada e aí sim eles pensariam em negociar esse jogador. Então se o Inter chegar em julho oferecendo 1,5 milhão de euros, existe uma boa possibilidade do Midtjylland aceitar. Então já faça uma leitura que se o Inter perder o Vitão ou perder o Agustin Rogel, podem ter certeza que o nome do Juninho vai ser uma possibilidade de contratação. Agora, eu quero te falar sobre o plano B, porque se tu percebeu, o Midtjylland recusou as 2 propostas, diz que só aceita negociar na metade do ano. Então, esse plano A está descartado. Perfeito, tu fez uma boa leitura.
quero te trazer quem é o plano B. E aí, quando o Inter fala que quer envergadura, faz um sentido menor ainda, porque o outro zagueiro que o Inter tem interesse é o de Luizão, jogador de 22 anos do West Ham da Inglaterra. E nesse momento, é um nome que, inclusive, o Inter pensaria no empréstimo com opção de compra e seria um jogador que, inclusive, o Inter poderia trazer de maneira gratuita. O Inter poderia trazer ele sem custos, mas eu quero te trazer alguns detalhes. Primeiro, o Inter gostaria de contratar o Juninho do Midtjylland. Seria a grande possibilidade do Internacional, um jogador um pouco mais velho, querendo ou não, entre ele e o Luizão, realmente o Juninho acaba tendo uma envergadura um pouco maior. A grande questão é que é muito fácil o Inter contratar o Luizão, porque é um jogador que quer sair do West Ham, ele não está jogando um time profissional, ele está jogando um time sub-23, só para vocês terem uma ideia, por isso que é um nome que eu entendo que não é um jogador de envergadura, mas ainda assim a direção do Inter, neste momento, pensa neste nome. E aí eu quero te trazer um adendo e um bastidor. O empresário do Luizão vai estar aqui em Porto Alegre nessa semana, porque ele tem um jogador no Grêmio, um jogador da base, e ele já quer aproveitar esta vinda para ter uma negociação com o Internacional, para saber realmente as reais intenções do Inter. Porque o Inter já deu um aviso prévio para o empresário do Luizão. Olha, o nosso plano A nesse momento é o Juninho, e aí por todos os motivos que eu te expliquei. É um jogador um pouco mais velho, um jogador de mais envergadura, um jogador que foi campeão brasileiro e um jogador da própria confiança do Roger Machado. Então, se o Inter não conseguir essa contratação do Juninho, o Inter iria para o plano B. E aí, segundo palavras do próprio empresário do Luizão, seria este nome a grande possibilidade nesse momento, tá bom? Então, tá mais ou menos nesse sentido, plano A Juninho, plano B Luizão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações. Volto logo mais, valeu, falou e foi!